Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio infelizmente passou uma impressão errada para seus torcedores naquelas partidas jogadas na Arena contra o Mirassol pela Copa do Brasil e contra o São Paulo na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Não que o Grêmio tivesse nesses dois jogos mostrado uma evolução técnica, não, mas o Grêmio pelo menos animicamente estava mais envolvido na partida, tanto que acabou obtendo dois bons resultados. O Grêmio superou suas dificuldades técnicas por força da sua energia dentro de campo. Energia que simplesmente desapareceu no desastre da tarde deste domingo, derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E olhe, o Atlético Mineiro até poderia ter feito mais gols, poderia ter feito, quem sabe, 4, 5 gols, e aí certamente a gente não sabe o que é que poderia acontecer. Uma derrota que deixa o Grêmio ainda numa situação muito perigosa na tabela de classificação, porque o próximo jogo também será fora de casa, será no próximo domingo em Bragança Paulista contra o Bragantino, um time que nas últimas partidas, nos últimos confrontos com o Grêmio, tem levado absoluta vantagem. O Grêmio foi desastroso. O goleiro Everton disse depois da partida que os jogadores não honraram a camiseta, não honraram a história do Grêmio, e é verdade. Eu acompanho o Grêmio há muito tempo, profissionalmente, desde 1987, quando comecei meus trabalhos em Porto Alegre, ainda no tempo da Rádio Guaíba, ou seja, lá se vão quase 40 anos acompanhando diariamente o Grêmio, e mesmo naqueles anos em que o clube sofreu rebaixamentos, mesmo naquelas partidas não se via assim uma apatia tão grande como a que foi vista hoje. O Atlético debochou do Grêmio nos minutos finais do jogo, ficava trocando passes curtos e o Grêmio não tinha nem força, não tinha nem disposição para tentar evitar que a equipe adversária trocasse passes. Um Grêmio apático, um Grêmio derrotado, um Grêmio que efetivamente envergonhou seu treinador. Tá, mas o que vai acontecer agora, depois de tudo que aconteceu? O Grêmio vai tomar uma decisão drástica? O Grêmio vai mudar a sua comissão técnica? Não, o Grêmio não vai fazer rigorosamente nada em relação ao trabalho do técnico Luiz Castro. Depois do jogo, o executivo de futebol Paulo Pelaip foi abordado por jornalistas quando saía do estádio e deu uma longa entrevista. Disse que não adianta fazer onda, não adianta caçar cliques no que diz respeito a novas contratações, alegou que o Grêmio tem seus limites, está na hora de falar a verdade para a torcida, e aí entrou na questão financeira, dizendo que o Arthur saiu porque o Grêmio não conseguia pagar, que o William tinha um salário muito alto, completamente fora da realidade, não havia como mantê-lo, e disse o Paulo Pelaip que há outros jogadores que estão nessa mesma situação. Bom, claramente uma referência ao centroavante Bright White, né, que aliás nem entrou na partida de hoje, nem como substituto. Bright White é o jogador que tem o salário mais alto nesse momento dentro do Grêmio, e o Grêmio vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito de encontrar um novo clube para o Bright White. Isso o Pelaip não disse, isso é uma dedução minha, sob pena de não conseguir mais pagar os seus salários, exatamente como não conseguia mais fazer com o Arthur e com o William. A questão é onde colocar o centroavante Bright White. Pelaip foi abordado também a respeito da situação do técnico Luiz Castro e disse que o trabalho está dentro do esperado. Luiz Castro foi campeão gaúcho, colocou os meninos para jogar, vendeu um menino que seria doado ao Botafogo, e esse jogador é o zagueiro Vieri, e esse é o mérito da atual direção do Grêmio. O Vieri realmente ele seria doado, né, para o Botafogo, e o Pelaip usou a expressão doado porque o Botafogo não paga, contratou 2 jogadores do Grêmio e não pagou. Só que o Grêmio recuperou o Vieri, que acabou vendido na metade desse ano para o futebol italiano. Disse, ainda em defesa do técnico Luiz Castro, o Paulo Pelaip, que ele não teve nenhum problema em colocar o Diego Caito e o Wallace para jogar, mesmo sendo jogadores que tenham vindo de clubes menores, e tem costas largas, tem casca, o técnico para resistir a essa pressão. E aí disse o Pelaip,
reafirmando que o Grêmio não vai mudar a sua comissão técnica. O Grêmio teve 7 treinadores nos últimos anos e nada se modificou. Lembrou até nomes muito famosos que acabaram sendo demitidos, o próprio Renato Portaluppi, o próprio Luiz Felipe Scolari. Então, não vai mudar, o Grêmio vai continuar com o mesmo comando. Segundo o Pelaipe, trata-se de um processo de reconstrução, disse que estamos todos envergonhados, mas é um ano de transição, o Grêmio é do torcedor, o torcedor tem que saber a verdade e tem que ajudar o clube. O técnico Luiz Castro, na sua entrevista, disse que talvez realmente algumas modificações sejam feitas para o jogo contra o Bragantino. E acredito que a principal mudança, além da volta, fizeram muita falta hoje, lateral esquerdo Marlon e o volante Vilhaçante, além da volta deles, Krovinovic, que teve uma participação, entrou no segundo tempo, mostrou assim alguma qualidade, até um arremate a gol tentou. Krovinovic, pelo jeito, vai começar o próximo jogo. Mas foi um domingo realmente terrível para o Grêmio, que segue numa situação muito delicada na tabela e segue sendo um prato muito afeito, né? Muito afeição aí dos adversários. Quando o Grêmio joga fora de casa, o Grêmio se diminui demais e o próximo jogo, infelizmente, é fora de casa contra o Bragantino. Obrigado pelo seu carinho com esse canal. Dê seu like, hein? Like é muito importante para o crescimento desse trabalho, assim como a sua inscrição. Abração. Tchau, tchau.